é como ele falou anteriormente, não sei se estava gravando, mas nós precisamos dar atenção à palavra. Amém? A palavra, ela é a parte mais importante que nós temos junto, porque a palavra ela é ungida e o Espírito Santo, ele concorda com a palavra. Então, se o Espírito Santo concorda com a palavra, nós temos que seguir o Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho só para a gente estar orando. Enquanto o Tiago desliga aqui esse tufão nas minhas costas, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Obrigado. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graças porque o Senhor nos cobriu, nos ajudou. O Senhor continua nos ajudando, continua querendo que nós estejamos crescendo em você e na revelação do pleno conhecimento do Filho de Deus e daquilo que você fez por nós e daquilo que você tem nos dado gratuitamente no amado. Nós cremos, Senhor, e recolhemos com o nosso coração toda a palavra que vai ser lançada sobre nós. E também, Senhor, nós levamos cativo todo pensamento, a obediência desse Cristo bendito, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Então, como o nosso amado estava falando, essa aqui é a última dentro do ano de 2021, que está o último estudo, né, que nós estamos recebendo. Ao longo desse ano, nós recebemos estudos preciosos. Amém, queridos? Estudos preciosos. Se você tiver oportunidade, volta e começa a ouvir novamente. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir pela palavra. Então, nós precisamos estar firmes nisso. Amém? São palavras-chave para nós. E, às vezes, nós estamos andando um pouquinho devagar. E como esse é o último, eu queria que você abrisse lá no livro de Efésios, ou você acompanhasse aqui, por favor, Efésios 6:10. E Paulo está falando com um povo, amém? Que povo é esse? A igreja de Éfeso, amém? A igreja de uma cidade chamada Éfeso. E aqui ele está terminando. Põe no 6:8, por favor. 9, 10. Isso. Ele diz aqui: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Só até aí. Eu queria que você voltasse no 10. Quem tem aí no 10, isso. Quem tem aí na sua Bíblia, finalmente, em vez de quanto ao mais? Finalmente, irmãos, aqui ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos. E se você tiver essa versão, finalmente, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está falando com esses amados, isso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então ele diz, finalmente. Por quê? Porque anteriormente, ele estava dando, diga, instruções. Isso. Então, ao longo desse ano, eu e você, nós recebemos as instruções de Deus, as instruções do Pai. Mas o Senhor me disse, esses dias, subiu ao meu coração, algo de você manter, de você segurar,
de você ser fortalecidos no final. Por que, amado? Porque nós temos ouvido na palavra que Deus não muda. Amém? Deus não muda. Nele não tem sombra de variação. Certo? Amém? Mas e em nós? Oh, aleluia! Então Deus, Ele sabe o que Ele fez. Ele sabe como nos criou. Ele sabe qual é a nossa natureza. E Ele sabe qual é a nossa nova natureza. Amém? Aleluia! Então Ele diz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz: vocês precisam entender o que é combater o bom combate da fé. Aleluia. Para você entender o que é combater o bom combate da fé, amém? Eu não estou falando aqui de nós estarmos pelejando por coisas que Jesus já fez. Jesus já nos livrou do pecado, já nos livrou da morte, já nos colocou na posição de filhos amados. Amém? Aleluia! E Ele vem falando ao longo desse ano sobre o seu caráter, sobre aquilo que o Espírito Santo produz em nós. Nós vimos frutos do Espírito, vimos muitas coisas, mas agora o Senhor me levantou muito fortemente essa palavra, finalmente. Essa igreja, queridos, essa igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha muito ensinamento. Se você for olhar a oração de Paulo, logo no primeiro capítulo, ele começa já descrevendo coisas profundas a respeito da obra do Espírito Santo em nós. A respeito da obra que Jesus fez na cruz. A respeito de como nós éramos e como nós nos tornamos. Como o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Amém? A transformação que foi feita. O novo endereço teu e meu. Aleluia. Aleluia. Então ele começa a falar sobre aquilo no capítulo 1. Aleluia. Mas Deus está falando assim: finalmente eu quero que vocês entendam. Por favor, Tiago, não tira essa passagem. Finalmente eu quero que vocês entendam. Quanto ao mais, quanto a vocês fazerem mais coisas, quanto a vocês continuarem caminhando na mesma força que vocês receberam ao longo desse tempo, não estou falando somente de nós, eu estou falando da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tinha instruções, amém? Você sabia quem fazia parte da igreja de Éfeso? O apóstolo João. Ele viveu lá até ficar velhinho. E contam os historiadores que João devia ser miudinho assim, e os irmãos pegavam ele no colo, ele na sua velhice, e levavam ele, de tão precioso que ele era, né, para aqueles tempos, entendendo o amor e a representatividade dele, né? Amém? Em nome de Jesus. Para nós não escorregarmos nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Porque todo e qualquer excesso é perigoso. Amém? Aleluia. Diga, eu tenho. Aleluia. Eu tenho, mais forte. Um espírito de equilíbrio. Amém? Aleluia, aleluia. Isso. Deus nos quer andando no meio da estrada. Eita, Pai. Aleluia. Aleluia. Deus está falando desde o início desse culto, porque a inspiração vem do Espírito Santo.
E eu me alegro com essa palavra. Eu me alegro com a palavra de Deus. Aleluia. Abre lá no livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses tem 2 cartinhas. 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 8. 1 Tessalonicenses 5, de 6 a 8. Hoje, essa palavra é uma palavra bem inspirada para agora, para nós. Sexta-feira, eu vim do trabalho também. Aleluia, estou sentadinha. É muito gostoso essa poltroninha, bem fofinha. Mas a Bíblia está dizendo, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos, diga atentos, atentos, e sejamos sóbrios. Vamos embora, bora, 7. Pois os que dormem, o que eles fazem? Eles dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. 8. Nós, diga eu. Isso. Eu, porém, diga eu, porém. Sou do dia. Sou sóbrio. E visto a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Eu queria muito, 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 muito que você entendesse essa palavra dentro do seu coração e ficasse com ela hoje. Mas Paulo aqui está dando só uma pitadinha para a igreja de Tessalonicenses, porque a igreja de Tessalonicenses ela é diferente da igreja de Éfeso. Os tessalonicenses, eles acolheram a palavra, eles colocaram a palavra em funcionamento, eles colocaram a palavra em prática rapidamente, e deu fruto, porque a palavra é uma semente incorruptível. E o que vai nos diferenciar, querido? O que vai diferenciar essa palavra incorruptível? Diga a terra. Jesus, me ajuda. 37 minutos. Aleluia. Paulo, ele colocou para o povo de Tessalônica, olha, vocês precisam ser sóbrios, vestir a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Ah, irmã, isso a gente já sabe. Mas será que nós estamos praticando isso? Quando chegou em Éfeso, ele falou quase uma coisa parecida. Por favor, coloca lá Efésios, no 6. E ele só que lá, o Espírito Santo, isso passou mais de um ano, passou-se um tempo, e ele estava itinerante, como nós dizemos hoje em dia, e ele estava andando e pregando a palavra, e quando ele pregava, ele recebia mais revelação. Quando no tempo de Tessalônica, ele recebeu essa imagem. Mas como ele foi preso, e colocaram um guarda do lado dele, um soldado romano, o Espírito de Deus começou a ministrar o coração de Paulo, e colocou aquela igreja vitoriosa, aquela igreja triunfante na palavra, onde Jesus é que levava em triunfo aquela igreja. Ele começou a ver aquela igreja naquele soldado. E o Espírito Santo começou a falar com ele. E o Espírito de Deus começou a colocar detalhes para ele. E se você ler, eu não vou ler tudo, não dá tempo, querido. Mas é importante que você entender que há uma ligação nisso tudo. Ele recebeu mais revelação, porque como foi dito no domingo, Deus quer que nós vivamos em novidade de vida.
Então Deus quer que nós vivamos com sempre um maná novo, uma roupa nova, algo novo. Como Ele disse no deserto, não se estragou os seus sapatos, nem a sua vestimenta. Então Deus quer que nós estejamos sempre, diga, revestidos. Isso. Revestidos. Com roupas novas, com coisas novas. Eis que faço coisas novas. Porventura não perceber. Por que é que o profeta colocou isso? Porventura não perceber. Porque é possível você não perceber e continuar andando com a roupa velha. Não é? Porventura não percebeis? Amados, e ele diz, olha, tem uma forma de você guardar essa palavra revelada. Essa palavra nova, essa vestidura nova, essa vestimenta que você precisa. Porque você precisa se fortalecer em quem? No Senhor. Aleluia, aleluia. A igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja interessante. Cheia de instrução. Timóteo foi um tempo pastor daquela igreja. Paulo deixou Timóteo tomando conta daquela igreja. Você acha que ele tinha bom conhecimento? Um bom professor? Aleluia! Não era isso. Mas se você vê nos capítulos anteriores, que nós estudamos a palavra e ouvimos, ou temos alguém que estuda e nós ouvimos e guardamos, nós podemos ver nos capítulos anteriores, no primeiro versículo, depois dele revelar aquelas profundidades que aconteceram na cruz, que nós recebemos por fé, mas depois o Senhor revelou as nossas vidas, sentados e recebendo, e crescendo no conhecimento dEle, para atingir um alvo. Para atingir um alvo. Mas aquela estrada, meu amado, e a sua estrada e a minha, não está livre de tropeços. Por isso Paulo falou, não durma. Tem aquela expressão velha, antiga, né? Não durma no ponto. Não durma de toquinha. Não é? Não durma. Porque é possível nós dormirmos. O Senhor é nosso pastor, nos conduz a águas de descanso, conduz a águas de paz. Mas o Senhor disse, cuidado, nesse mundo você vai e eu vamos ter o quê? Aflições. Então nós precisamos estar o quê? Fortalecidos. Fortalecidos. Essa palavra fortalecimento, ela quer dizer, no grego, ela é assim, endunamo, com 2 os. Endunamo. Ela tem uma raiz em dunamis, em dunamis. E dunamis é força, é poder. É um poder diferenciado, é um poder que está concentrado. E quando ele se move, ele causa estrago. Aleluia! Então ele diz, fiquem nesse endunamo do Senhor, no Senhor, porque é como ele falou, não pense que, como diz a palavra, você tem alguma coisa que você não tem nada no homem que ele não tenha recebido do alto. Porque essa força que nós temos veio do alto.
Só tem um lugar onde nós podemos ter essa força, esse endúnamo, é no Senhor. Aleluia. E ele diz, fortaleça-se nele. Como? Fazendo o que você está fazendo aqui, colocando seu corpo como sacrifício vivo, ouvindo a palavra. Eu não vou nem falar em outras coisas, em oração, em leitura da palavra. Ele fala para nós estarmos, se não tem aí, não tem problema não. Bora aqui. Bora aqui, meu lindo. Efésios. Obrigado, Pai. Efésios 6. Ele fala assim, a minha versão diz, revestivos. O 11. Revestivos. Aqui está, vistam toda a armadura de Deus. Então, finalmente, depois de vocês terem feito tudo, e aí ele descreve ali toda a armadura, finalmente é importante que vocês estejam revestidos. Vocês precisam... Para que essa armadura, querido? Para que a armadura? Para que vocês acham que serve uma armadura? Diga. Proteção. Guarda. Isso. O que está escrito lá em Judas 20? Para nós guardarmos a nossa fé santíssima. Você e eu, nós temos a fé santíssima que você recebeu dele, que você... E que o Senhor fez multiplicar esses dias através da palavra de Deus. E essa fé precisa ser guardada. Por quê? Eu não posso ficar falando sobre isso sem falar no diabo. A Bíblia diz para nós não ignorarmos as suas astúcias. As suas astúcias. Então é necessário que nós estejamos vestidos de novo. Revestidos. Colocados com algo. Aleluia. Aleluia. Essa igreja, queridos, não era uma igreja diferente da nossa. Muito, apesar do tempo. Ah, como, irmã? Como que ela era da igreja primitiva? Tinha João, tinha Timóteo, tinha Paulo. Mas Paulo, Efésios 1, 17, que você ora tanto. Vamos lá, que eu sei que você ora. Declarando a palavra sobre você. Você diz, olha, eu faço como Paulo. E Paulo diz que eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos dê um espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Olha, no pleno conhecimento, no pleno conhecimento, no pleno conhecimento. Eu trabalho um pouco com educação, e na educação a gente tem um pilar, né? Em que você tem que repetir 12 vezes, no mínimo, aquilo para que possa ser fixado na sua mente. Na sua mente descansada. Imagina na sua mente não tão descansada. Né? Então, diga, educação é repetição. Quem é mamãe aqui? Levanta a mãozinha. Você fala uma vez só com seu filho no dia?
Aleluia. Mas Paulo está nos fazendo entender que nós precisamos ouvir e ouvir, porque isso é segurança. E que segurança é essa? Que você tem que ouvir repetidamente, porque você vai crescer no pleno conhecimento dele. Aquilo vai ficar fixado na sua mente. E o campo de batalha, onde Paulo entendeu e recebeu do Espírito Santo a revelação que precisaria de outras partes da armadura, afora aquela que ele viu em Tessalônica, na igreja de Tessalônica, ele revelou mais fortemente para os de Éfeso. Porque anteriormente, nos capítulos 2, onde ele fala da graça de Deus, no capítulo 3, onde ele fala do amor de Cristo, ele também fala no capítulo 4, deixai a mentira. Ele fala sobre a ira, ele fala sobre dar lugar ao diabo, abrir o seu território para ele. Oh, aleluia, diga, eu tenho que guardar o que eu recebi, porque é precioso. Aleluia. Ele fala sobre entristecer o espírito. Efésios 4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:9. Ele fala de palavras torpes, 4:29, de entristecer o espírito, 4:30, 4:31. Ele fala sobre essas coisas que estavam acontecendo na igreja de Éfeso, a igreja instruída. A igreja que tinha grandes instrutores. Por quê? Porque o Espírito entendeu, falou o que você fez com aquilo que eu lhe dei. Todos os dias, nós temos que renovar a nossa mente, querido. Essa é a nossa parte, em dar, como foi dito, em novidade de vida. O Senhor nos faz isso, porque a força não está em nós, a força está nele. A força está nele. Porque às vezes nós, eu sei, eu já fiquei um tempo sentadinho, olhando, meu Deus, que maravilha. Meu Deus, que maravilha, que maravilha, que maravilha. E a gente pensa que quem está aqui em cima, ou está falando a palavra, não passou por algo. Mas, amados, nós somos feitos do mesmo material. Aleluia. Efésios 4:31, põe aí, meu querido. 4:31, deixa eu ver aqui. Ele diz assim, olha, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Diga processo. Isso é de um dia para o outro? Não. Então eu vou te falar, coloca o capacete da salvação. A salvação, ela é um processo. Porque a nossa mente, aí você vai dizer, moça, mas um dia eu fiquei amargurado, fiquei chateado. Um dia eu estava tão irado que eu gritei com o meu filho. Um dia eu estava chateado. Mas ele não está falando de você não passar pelo processo. Ele está falando de você e eu, nós passarmos pelo processo e eliminarmos isso da nossa vida. Irmos tirando isso, irmos identificando, e irmos nos vestindo e entendendo. E guardando o que é precioso para mim e para você. Aleluia.
E nisso está a maravilha do Senhor. No capítulo 2 do livro de Efésios, quando ele fala ali da igreja, ele conta com uma igreja que vai apoiar uns aos outros. Que vai fazer entender. Que vai andar junto. Essa palavra que ele diz fortalecer. Quanto ao mais, finalmente, irmãos. Irmã, essa palavra irmãos é adelpos, é com PH. Adelfo. Adelfo quer dizer nascido do mesmo ventre. Oh, aleluia! Adelfo é grego, e ele fala assim, olha que profunda essa palavra. Quando você fala irmão, virou uma coisa tão comum, né? Ah, meu irmão. Ah, irmão Gabriel, irmão Tatiane, Thalita, irmãos, às vezes a gente não sabe nem o nome do irmão, né? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele irmão lá, né? Não, querido, isso é raso. É raso. Aleluia, Deus está nos chamando para guardarmos essas profundidades que Deus tem nos dado. Amém. Aleluia. Finalmente guarde. Volta lá, amado. 6:10. Guarde. Essa palavra em dúnamo, ela diz que nós temos que ser revestidos com esse poder. Qual é o poder do Senhor Jesus em nós? Diga o selo do Espírito. Isso! O selo do Espírito em nós. Às vezes nós como avivados, né? Como crentes do Espírito Santo, às vezes nos acostumamos com isso. E o acostumar, como já foi pregado aqui também, é um perigo. Né? Mas Deus quer nos fazer andar revestidos com endúnamo. Poder para você dizer assim, ó, tô chegando, diabo. Acabou a festa. Mas você só pode fazer isso se você estiver em comunhão com o Espírito. Em comunhão com o Espírito, você pode fazer a sua mente entender quem é que manda. É o seu Espírito. E o seu Espírito, ele se alimenta do quê? Da palavra. É por isso que ele diz e fala de cada detalhe daquele soldado romano que estava do lado de Paulo. Oh, aleluia. Deixa eu te dar só um... Ele fala do capacete da salvação, que é da totalidade do sozo que nós temos na nossa mente. Sabe que o diabo, ele te conhece? Deus te fez e conhece tudo de você. Mas o diabo, ele sonda e conhece. Ele ronda, perdão. Quem sonda é o Senhor. Ele ronda e conhece. Então, o que ele procura? Ele procura uma brecha. E aonde que ele vai procurar a brecha? Diga, na mente. Na sua e na minha mente. Então, o capacete da salvação tem que estar muito bem colocado. Entendendo que esse capacete cobre todas as coisas. Cobre libertação, segurança, preservação, equilíbrio mental e cura.
é muito importante. A couraça que guarda nossos órgãos mais, vamos dizer, nobres. A couraça é da justiça. A justiça de Deus. Eu tive uma época ensinando um pouco de justiça de Deus, e eu fui muito edificada com aquilo. Por isso que, se você fez algo estudando a palavra, volte lá e estude novamente, e veja novamente, e assista novamente, para você entender os estudos, para você, mais do que entender, lembra que eu falei? Você aprender. Aprender é apreender. Aprender. Prender em você. Prender na sua mente. Porque ao longo do dia, ao longo da caminhada, ao longo da sua jornada, eu e você, nós vamos precisar dessa armadura. Isso é um aviso. Isso é uma preparação para nós. O ano de 21 está terminando. Nós já estamos no novo ano. No novo de Deus. Mas Deus diz, guarda o novo. Guarda o novo. Você entendeu? Você recebeu, né? Nós recebemos de Deus. Guardamos aquilo que Deus tem para nós. Cinto da verdade é crucial. Mas quem é que olha um cinto aqui? Geralmente a gente está até de... né? Quem é que olha para um cinto? Um cinto é um acessório, né? Não é assim que chama, acessório? Mas tira o cinto. Naquela época caía tudo. Não é? Por isso que Paulo ficou prestando atenção naquele soldado. A espada estava no cinto. E ele chama aquele cinto do cinto da verdade. Se nós não caminharmos com tudo conectado na verdade, na sinceridade do nosso coração, na integridade entre falar e agir, ou melhor, entre pensar, falar e agir, essa verdade se desprende. E, com ela, as outras coisas se soltam. Entende? Aleluia. Pés na preparação do Evangelho. Sandálias preparadas. Essa palavra preparada é etoimesime. Etoimesime. Essa palavra fala de solidez, fala de firmeza. Porque um soldado ele não podia pisar em falso, ficar preocupado com os pés, ficar preocupado com alguma coisa na hora da batalha. Então ele devia estar preparado, vestido, revestido com aquela armadura. Amém? Aleluia. E eu achei interessante que essas sandálias eram sandálias realmente terríveis, porque elas tinham espinhos, pontas, eram sandálias de soldado. Mas Paulo chamou ela de sandálias da paz. Paulo diz que aquelas sandálias eram sandálias da paz. E Paulo chama o Evangelho daquelas sandálias. Para você e eu, nós estamos preparados, vestidos, para sabermos barrar aquilo que não pode entrar. E receber aquilo que pode entrar. Amém? Aleluia, aleluia. E o escudo é tureos. Sabe que aquele escudo que aparece nos filmes, aquele redondinho, aquilo lá não era o escudo do soldado? O soldado ele precisava estar muito fortalecido para segurar aquele escudo da fé.
que Paulo chama de escudo da fé, ele tinha o tamanho, tureos, quer dizer porta. Ele tinha o tamanho de uma porta. Então, só que era de couro de animal. Então, ficava mais fácil de manuseio. Mas, mesmo assim, era um escudo pesado. Diga, eu tenho que estar preparado. Aleluia. Para carregar essa fé. Para levantar essa fé na hora que ela precisa ser levantada. Quantas vezes nós não sofremos com os dados inflamados do maligno? Porque nós estamos com o nosso escudo analambano. Analambano quer dizer movimentado, levantado para cima. Analambano. Levantado, movimentado para cima. É para isso que a fé serve, para nós estarmos espertos quando a seta do inimigo vem. E ela vem. Porque se ele não pode te atingir de pertinho, porque você tem vestido a sua armadura, ele vai jogar de longe a seta. Puf! Mas o seu escudo tem que estar embebido em água e apaga. E apaga as setas inflamadas do maligno. Ah, irmã, mas isso é muita coisa. Eu não vou lembrar de tudo isso, não. Né? Não vou lembrar, não. Aleluia. Mas isso tudo, querido, é para te dizer uma coisa. Põe o 11, por gentileza. Revestidos de toda a armadura. Hã? De quem? De quem? Ah, é de Deus. Ah, não é minha. Oh, aleluia. A armadura de Deus está disponível para nós. Disponível a qualquer hora. Aleluia. Eu quero que você abra no Tiago, vou finalizar com isso. Tiago 1. E todo mundo não faz careta para essa palavra. Aleluia. Oh, eu tenho uma oração para fazer para nós hoje. Aleluia. Tiago 1. Desculpa, querido, não falei para você o versículo, né? Deixa eu achar aqui. Tiago 1. Aleluia. Eu vou achar aqui. Tiago 1,17. Amém. Outra coisa que o Senhor tem falado para nós. Mesmo com essa armadura, eu vou te dizer, às vezes nós vamos achar, puxa vida, essa armadura é muito pesada. Lembra quando Davi foi com Saul, e Saul falou assim, ó, pega a minha armadura? Ele falou assim, eu não sei nem andar com isso. E ele usou o que ele tinha. Mas nós estamos num outro contexto, e esse contexto fala para nós usarmos. E Deus diz que os mandamentos deles não são pesados. Então, diga, eu posso vestir toda a armadura de Deus. Aleluia. E Tiago diz aqui, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce dos pais à luz, então, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vai indo. Segundo a sua vontade, olha o que eu disse. Ele nos gerou pelo quê? Pela palavra da verdade. Amém. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aonde está lá? Põe no 3, porque eu acho que é aquela passagem que está falando que
Tende por motivo de toda alegria. 2, obrigado. 2, isso. Meus irmãos, meus adelfos, oh, aleluia, nascidos do ventre do Senhor. Meus queridos irmãos, considere isso, pense sobre isso, e tenha um motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Aleluia, irmão. Irmão raro. Considerar motivo de grande alegria? Sim, porque a tribulação e a provação, ela vem, mas ela passa. Por isso nós temos que estar preparados e querendo estar junto com essa armadura, porque, pode pôr no 3, ele diz assim, olha, porque existe uma prova da vossa fé, e ela vai produzir algo. Ela vai produzir, existe um fruto para essa aprovação, e essa aprovação vai produzir, diga, perseverança. Oh, aleluia! O que você acha? A alegria não está naquilo. Pode pôr 4, por gentileza? Ela está nisso que a perseverança deve ter uma ação, a minha Bíblia diz, completa, para que sejais aperfeiçoados. Ou seja, para que sejais perfeitos. Essa palavra perfeito quer dizer maduro. Para que você e eu, nós estejamos maduros, para sustentar os nossos adelfos. Os nossos irmãos amados, curados para curar, libertos para libertar, salvos para salvar, para falar de algo que trouxe para você completude, maturidade, crescimento. A perseverança deve ter ação completa. Para nós passarmos por isso, é bom nós estarmos revestidos. Ana Lambano, com o nosso escudo levantado. Amém, queridos? Eu queria que o Tiago colocasse uma mídiazinha que eu trouxe aqui, rapidinho. Não sei se vai sair nesse aqui. Tem uma... Eu sei que às vezes nós não estamos nisso, né? Eu gostaria que você estudasse, olhasse para o livro de Tessalonicenses e entendesse que os processos das igrejas eram diferentes uns dos outros. Porque as pessoas eram diferentes, os contextos eram diferentes. Nem queira que essa igreja seja igual a de Praia Grande, nunca vai ser. E nem queira que a igreja de Peruíbe seja igual à nossa. E nem queira que a igreja de Campinas seja igual a essa. Não vai ser nunca. Por quê? Porque cada um está inserido num contexto que Deus colocou. Que Deus fez nascer. Deus fez nascer. Eu não estou falando de coisas materiais, amados. Estou falando de gente. Igreja. Igreja é gente. Oh! Aleluia. E existe uma técnica, eu achei tão interessante, e eu queria que você se enchesse de esperança que nem os irmãos de Tessalônica, nessa palavra. Conta uma história que os antigos chineses, eles tinham uma arte muito especial na questão da cerâmica, né? Da porcelana, muito rica, né? Muito rica. Só que, às vezes, essa arte da porcelana e esses vasos preciosos, eles quebravam.
Então houve um imperador que ele tinha um vaso muito precioso para ele. E você vê, se você for vaso chinês, custa muito caro. O legítimo. Tem até dinastia e tudo, essas coisas, né? E aquele vaso quebrou. E ele foi procurar no reino, no império dele todinho, alguém que consertasse aquilo. Não conseguiu. Fora, não conseguiu. Então ele falou para os locais, os que estavam dentro da cidade. E eles desenvolveram uma técnica, e isso existe realmente. Eu não tenho o nome da técnica, depois eu ponho para você, Xingu, ou Xingitu. E eles desenvolveram essa técnica. Xingitu, acho que é isso. Me veja aí. É uma técnica diferenciada, que eles pegam todos os cacos, juntam, né? E eles conseguem revestir o vaso por dentro com ouro. Se você olhar, Deus já fazia isso há muito tempo. No tabernáculo, lá em Moisés, Deus pegou as peles finas, peles não bonitas, peles não vistosas, e colocou por fora da tenda. Falou para aqueles técnicos, que ele mesmo capacitou, cubram o tabernáculo com essas peles. Mas por dentro, tragam madeira de acácia, a pior de trabalhar para um marceneiro, porque ela tem muito nó. Mas ele diz, cubram com ouro. Essa técnica, ela tem uma coisa muito especial, queridos. Nunca você vai achar um vaso igual. Kintsugi, obrigado, querido. Kintsugi é o nome da técnica. Ela faz surgir um vaso novinho em folha e único. 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 É isso que Deus faz conosco. Ele nos reveste dele. Você entendeu a sua importância? Fique de pé. Você acha que não tem guardado esse ouro que Deus tem colocado? Onde está o teu coração? Se você acha que está quebrado essa falta, você não tem usado a armadura e o diabo foi lá e tchuf, na sua mente, e você está se sentindo quebrado, por favor, entenda isso hoje. Deus é perito. Haha. Deus é perito, meu irmão, em colocar peças únicas dentro da sua amada igreja. Porque para você conhecer o tabernáculo, você tinha que ir e entrar. Você tinha que entrar. Só por dentro você via o ouro. Só por dentro você via as cortinas vermelhas tingidas de carmesim que representavam o sangue de Cristo. É assim que Deus faz com você. É assim que Deus fez com você e comigo. Muito precioso. Vira para o seu irmão e fala assim, você é muito precioso. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Oh, obrigado, Pai. Se você quiser vir tocar, eu acredito.